Gatilhos mentais e como usá-los na sua venda. O gatilho, ele é muito importante ser usado na venda, porque ele nada mais é do que trazer emoção na parte límbica do cérebro, ou seja, ele ativa, estimula o teu cérebro na parte mais importante, que é na parte emocional. A gente tem então o neocórtex, que é aqui na frente, a gente tem o límbico e o reptiliano. O límbico é o mais importante para nós. Por quê? Porque é nele que está a emoção. É ele que nós temos que ativar. Por isso que os gatilhos mentais são tão poderosos. E o mais poderoso ainda é quando você consegue usar 4 ou 5 juntos. No livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, você vai ter, inclusive, ele falando e trazendo como usar os gatilhos juntos e o quanto é mais poderoso você conseguir colocar ali 2, 3, 4 ou até 5 gatilhos juntos. Quando você fala um gatilho, ele é um atalho, um estímulo direto na parte límbica do teu cérebro, que é 70%. Uma coisa que eu indicaria você não fazer muito é ficar falando coisas racionais, tipo, essa blusa, Lara, é uma blusa azul, no teu tamanho. Isso aí são coisas racionais. Quanto eu mais falar coisas racionais, mais eu vou ficar fazendo com que o meu cliente esteja racional. Então, eu vou direto para a parte emocional. Usar, imagina você usando essa blusa azul, porque seu biotipo vai ficar muito bacana, porque o azul, na psicologia das cores, ele traz positividade, ele traz confiança. Então, você trazer coisas emocional, que é o nosso cérebro límbico, a parte do nosso cérebro límbico. A parte reptiliana, ela nada mais é do que o medo, do que as sensações que a gente tem primitivas. E é muito importante, se você tiver uma loja física, que você sempre pense primeiro nessa parte. Se o cliente chegar, ele tiver com fome, com frio, com medo, ou ele está com medo de entrar na sua loja porque acha que a loja é muito cara, sei lá. Então, tudo isso que é do cérebro reptiliano, você tem que fazer com que ele esqueça, porque se ele tiver com fome, com medo, não vai adiantar nada você querer falar na parte límbica, que é com o emocional dele, porque primeiro você tem que suprir essas necessidades básicas, que é do cérebro reptiliano, que é a questão do medo, da fome, da sede. Então, por que, que a gente usa na nossa loja, por exemplo, quando o cliente chega, a gente já oferece o café, já oferece um cappuccino, oferece para o acompanhante sentar, apresenta, chama pelo nome. Porque isso já é algo assim, se a pessoa tiver com sede, ela vai tomar uma água, você já dá um café, um cappuccino, a pessoa já vai ficando mais tranquila. Porque ninguém compra, coloquem isso na cabeça, ninguém compra com fome, com sede. Então, primeiro eu tenho que deixar a parte do cérebro reptiliano, ok. Depois eu vou para a parte límbica, que é o emocional, que é a parte que eu vou usar mais os gatilhos, que eu trago aí o gatilho da escassez, eu posso trazer o gatilho da urgência, da exclusividade. Essa peça realmente ficou muito bem em você, por isso, por aquilo, por aquilo. Então, traz a emoção. Imagina você usando essa peça em uma palestra. Então, trazer a emoção. A palavra imagina faz com que a pessoa pense, ou seja, faz com que ela se coloque na ocasião que ela vai usar a roupa. Isso é muito importante para a questão emocional. Então, use e abuse da palavra imagine. Se a pessoa, você como um bom vendedor, com certeza, vai fazer muitas perguntas e vai fazer o seu cliente falar mais. Porque bom vendedor não é aquele que fica falando, falando, falando. Bom vendedor é aquele que sabe fazer perguntas e faz com que o seu cliente fale. O seu cliente vai te contar a ocasião que ele vai usar a peça, vai te contar um monte de coisa e você vai usar tudo isso quando você estiver mostrando a sua peça, a roupa que vai suprir as necessidades dele. Então, sempre pense nisso. Use sempre a parte límbica, que é a parte emocional. A parte racional é bom você deixar ela de lado, porque quanto mais você falar das coisas racionais da peça, tipo dados ali que a pessoa está vendo, mais você vai deixar o teu cliente no racional. Então, vai para a parte límbica,
depois de ter sanado a parte reptiliana do cérebro, que é aquela do primitivo. Lembra que a gente sente medo, frio, fome? Então, primeiro você deixa o teu cliente à vontade, tem um cafezinho, tem um lugar aconchegante. Inclusive, foi feito, vou contar uma história aqui para vocês, foi feito um teste em um shopping, no qual o cliente chegava, ia numa loja e era atendido normalmente, uma pessoa muito atenciosa atendia ele e tudo certo. Ele comprava, tudo bem. Aí foi feita uma outra loja com os mesmos clientes, tá? E nessa outra loja, a primeira coisa que era feita quando o cliente chegava era um acolhimento muito bacana, com muita simpatia, e traziam, sem o cliente pedir nada, um cappuccino juntamente com chocolate e faziam com que ele sentasse para tomar, diziam algo como assim, aproveite o seu momento primeiro, né, fique à vontade, isso era uma loja feminina, e depois a gente vai poder te auxiliar da melhor maneira possível. Então, isso fazia com que a pessoa já usasse ali o gatilho da reciprocidade, estou te dando algo, né, aquele acolhimento diferenciado, e isso fez com que as pessoas comprassem 70% a mais, porque, primeiro, eu fui no cérebro reptiliano, que é as coisas básicas. Então, se a pessoa tivesse com fome, tivesse cansada, ela sentou numa poltrona confortável, com um cheirinho do lado, com vasos do lado, com um ambiente, uma experiência maravilhosa, né? E foi trazido para ela um cappuccino, um chocolate. Então, ela teve uma experiência antes de começar a compra, tá? Isso aí é muito bacana. E então, primeiro eu fui no cérebro reptiliano e, ao mesmo tempo, já fui também no límbico, e aí somente depois foi começado a venda. E aí esse é o correto, a gente só começa a venda depois de acionar a parte emocional. Eu não tenho o direito de começar a vender para o meu cliente sem antes deixar ele à vontade, saber o nome dele e saber o que ele precisa realmente para poder ajudá-lo da melhor maneira possível. Espero que eu tenha te ajudado. Se inscreve no canal, me segue no Instagram também, porque eu sempre trago muitas dicas para você vender cada vez mais na sua empresa.